Olá, Grupo Refúgio, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma terça-feira, reunidas, mais uma terça-feira onde nós somos Déboras, mulheres guerreiras, guerreando aí pela nossa família, juntas em oração. E aqui eu trago mais uma palavra para nos abençoar nesse dia e para juntas aprendermos mais sobre a palavra de Deus, amém? E hoje eu vou começar, digamos assim, uma temporada, uma série, algo desse tipo, numa nova direção de Deus. E a gente vai entrar em alguns temas, e o tema de hoje, que começa hoje, vai ser algumas estratégias para você, guerreira, você, Débora, que ainda não tem o seu marido convertido dentro do seu lar, ele ainda não aceitou Jesus, ele ainda não tem o Senhor como seu suficiente e único Salvador. Então a gente vai ter algumas estratégias e hoje eu trago uma, ou digamos assim, a primeira estratégia para a gente conseguir, né, aquelas que ainda não têm o seu marido convertido, como conseguir com a estratégia de hoje alcançar o coração do seu esposo, do seu marido e em nome de Jesus ganhá-lo para Jesus, amém? Então, se você tem a sua Bíblia, e abra ela e acompanhe aqui comigo a leitura, amém? 1 Pedro, capítulo 3, do 1 ao 2. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio de procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Queridas, assim, eu me converti, quando me converti, eu logo, comecei a namorar com meu esposo e noivamos e nos casamos. Então, eu não tenho essa experiência, Glória a Deus por isso, do meu esposo não ter aceito Jesus, mas eu posso imaginar e tentar entender que o seguinte, deve ser assim uma situação muito triste, porque você vê a mulher, você tá numa posição, uma direção de Deus, aonde você quer que o seu marido também esteja na mesma posição, só que você acaba vendo ele paralisado, você avançando em Deus, avançando em Cristo, e o seu esposo ali paralisado, naquele mesmo jeito, aquele mesmo, sem aceitar Jesus ainda, enfim. Então deve ser uma situação a qual que ele tá paralisado espiritual e você tá avançando, você tá prosseguindo, você tá crescendo espiritualmente. E claro, e lógico, quando a gente faz isso, a gente quer o quê? A gente quer o nosso companheiro junto, nosso companheiro avançando também, a família toda crescendo, e isso deve ser uma situação a qual deve deixar você muito triste, porque eu tento me colocar no lugar e eu vejo que se eu tivesse avançando em Cristo, avançando na minha vida espiritual e meu marido paralisado espiritualmente, eu iria ficar muito triste, sabe? Eu iria ficar muito triste mesmo, porque a gente quer o quê? A gente quer caminhar junto, a gente quer estar na mesma fé, a gente quer estar junto em Cristo e avançando em Cristo. E por outro lado, eu acredito que tem também algumas situações a qual você, esposa, você quer colocar Cristo a goela abaixo do seu marido, Você quer impor, você quer enfiar ali a qualquer custo, que ele entenda que não há outro meio, que não há outro caminho. E às vezes a gente faz o quê? A gente empurra a goela abaixo, A gente sabe que esse é o caminho, porém a gente não aceita ele estar paralisado, ele ainda não ter aceito Jesus, E às vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço. E então muitas vezes nós ficamos o quê? Ansiosas, nós podemos até ficar com a nossa boca falando demais, a gente fica querendo que ele se converta, querendo que ele entenda, e a gente às vezes sufoca, Acaba até sufocando, porque a gente sabe que não há outro caminho e a gente quer ver logo o nosso marido liberto, salvo e avançando junto conosco. Mas às vezes, queridos, não será dessa forma, não será colocando
Cristo a goela abaixo dele, como nós lemos ali no texto, né? Nós acabamos de ler. Então não será por goela abaixo a estratégia de hoje. Mas Deus fala hoje contigo, mulher. Acalma o teu coração. Fica tranquila, confia no Senhor. Ele não fez a obra na sua vida? Ele não te alcançou? Não teve às vezes que demorar um pouquinho também? Não foi na primeira vez, nem na segunda, mas você veio e ele fez a obra. E por que ele não iria fazer a obra, não ia completar a obra também na vida do seu esposo, né? Se Deus, ele não faz acepção de pessoas, então por que ele fez na sua e não vai fazer na do seu marido? Acalma o seu coração, confia no Senhor, que vai chegar o momento certo, amém? E aí, o que fala mais aqui, que eu fiz algumas anotações? A palavra de Deus fala que aonde estiver uma mulher santa, Deus, ele santifica o seu marido. Aonde estiver uma mulher santa, uma mulher de Deus, ela santifica o seu marido. Ela acaba santificando com suas atitudes, né? E aí, o que eu coloquei aqui? Presta bem atenção. Aquele que bebia, por exemplo, meu esposo bebe muito. Então, como ele vai ser santificado pelos seus atos, pelo seu jeito, ele não vai beber mais. Aquele que se prostituía, ele não vai se prostituir mais. Aquele que falava palavrão, já não vai falar mais, porque ele não vê isso na esposa, né? Ele vê uma mulher santa que está se santificando todo dia. Então, ele vai ter você como um exemplo dentro de casa, porque através da sua vida, Deus vai trabalhando, vai libertando, vai curando, vai limpando, vai restaurando a vida do seu esposo, do seu marido. Então, porque nós somos o quê? Todos nós somos uns vasos na mão do olheiro. E Deus vai lapidando, vai cuidando. Às vezes, a gente acha ou pensa que Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando. Às vezes são nos mínimos detalhes, sabe? Que a gente pensa, mas parece que não tô vendo o resultado, não tô vendo, mas Deus está trabalhando. E aí, na palavra de hoje, a nossa palavrinha-chave, digamos assim, a nossa chavezinha de hoje é o quê? O que nós lemos lá, que diz que é sem palavras em silêncio. É isso mesmo, você não está ouvindo errado não, mas como assim em silêncio? É o quê? É com as suas atitudes, com o seu dia a dia dentro da sua casa. Esta é a estratégia de hoje, essa é a direção de hoje que Deus tem para nós. Porque de repente você, com a sua ansiedade de querer que seu marido se converta, você acaba falando besteira demais, você acaba gritando demais, você acaba se exaltando demais e você fica reclamando demais. Então o que acontece? Não fale nada pro seu marido, não fale nada de casa que ele possa ouvir. Fale pra Deus, reclame pra Deus, chore pra Deus, murmure pra Deus, mas não pro seu marido, não pro seu esposo, como a gente leu aqui no versículo, aqui no 1 e 2, que diz que a mulher ganha o seu marido em silêncio, calada. Isso quer dizer que são suas atitudes e com as suas orações direto para Deus, sem murmurar, sem reclamar, mas esse homem chega bêbado em casa, eu não aguento mais. Não fale para ele, não solte para ele, fale para Deus. Então a nossa estratégia de hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, que você não abra mais a sua boca para reclamar, boca fechada, boca para abrir só para Deus. Amém, queridos? Em nome de Jesus, pegue essa estratégia de hoje, ganhe o seu esposo, como a Bíblia diz, com as suas atitudes, com as suas orações, mas de boca calada, sem murmuração, sem reclamação, sem ficar resmungando. Se for para falar, reclama para Deus, para quem pode resolver, e não para quem vai deixar ainda mais irritado. Porque você imagina, vamos dar um exemplo, né? O seu marido chega bêbado em casa e você, de novo esse homem bebendo, eu não aguento mais esse homem, eu não suporto mais esse homem. Olha só as palavras que você vai lançando, entendeu? Para a vida dele. Então, se não quer soltar palavras de bênção, mas também não solte de maldição. Então, boca calada, em silêncio, em nome de Jesus, que você pegue essa estratégia de hoje que nós aprendemos aqui, que nós vamos ganhar os nossos esposos, os nossos maridos, com as nossas atitudes e orações, mas com boca calada. Amém?
E eu gostaria de finalizar com uma oração. Se você puder, feche os seus olhos, se esqueça de tudo agora. Foque o seu pensamento em Deus, em Jesus. Vamos conectá-la a Ele. Vamos fazer uma oração juntas aqui, em nome de Jesus. Pai querido, Deus de amor, Deus de paz, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome mais uma vez, Senhor. Paramos tudo para ouvir a Tua palavra, para ouvir as Suas instruções, Pai, para receber aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, nessa terça-feira, Senhor. Nos ajude, Pai, a ganharmos os nossos esposos, os nossos maridos, Senhor, para Ti. Hoje aprendemos nessa estratégia, Senhor, que não é a gente falando demais, a gente murmurando, a gente reclamando, e sim, Senhor, em silêncio, com as nossas atitudes, Senhor. Que o que a gente for falar para reclamar, que a gente leve diretamente para o Senhor, que é o único que pode resolver, Senhor. Então nos ajuda, Senhor, a praticar essa estratégia de hoje, Senhor, o que aprendemos aqui, Senhor. Cale a nossa boca, Senhor, não deixa a gente falar murmuração, não deixa a gente falar coisas que vai deixar os nossos esposos ainda mais irritados, Senhor. Nos ajude, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nos ajude, porque sem Ti não conseguimos, Pai, sem Ti não conseguimos nada. Nos ajude, fala conosco, continue nos dando instruções, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu peço agora, Senhor, que o Senhor alcance cada vida aqui, Senhor, cada lar, cada família que está ouvindo esse vídeo, Senhor, que está orando aqui comigo, Pai. Abençoa o lar, Senhor, abençoa os filhos, Pai. Que a casa seja uma casa edificada na rocha, em nome de Jesus. Uma família abençoada, porque nós sabemos que o Senhor é família, Deus. O Senhor abençoa as famílias. O Senhor quer ver famílias construídas na rocha, famílias felizes, famílias saudáveis, Pai. Em nome do Senhor Jesus, e família toda servindo ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, Pai. Então, em nome de Jesus, nos ajuda, Espírito Santo. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada vida em Tuas mãos. Que nos dê uma semana abençoada, uma semana vitoriosa, uma semana próspera, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigada, Pai, por estarmos aqui mais uma terça-feira guerreando pela nossa família, Deus. Eu entrego o Grupo Refúgio em Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada família, cada lar ali representado, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. E na próxima terça-feira nós temos o nosso encontro marcado para nós juntas aprendermos da palavra e guerrearmos pela nossa família, porque a nossa família é um projeto de Deus e não pode fracassar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima terça-feira, uma ótima semana, em nome de Jesus.